A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós estamos no 33º dia da Bíblia no nosso dia a dia. A gente vai ler hoje Marcos capítulo 8, mas antes de tudo, vamos começar fazendo a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus então chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. Se eu mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho, e alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: De onde conseguir aqui, em um lugar tão deserto, pão para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que o distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram umas 4.000 pessoas, então ele os despediu. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, entrou de novo no barco e foi para a outra margem. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo, no barco. Jesus os advertia, dizendo: Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si, porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: Por que discutis sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis? Nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos não enxergais e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 12, responderam eles. E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 7, responderam. Jesus então lhes disse: E ainda não entendeis? Chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhe as mãos e perguntou: Estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: Estou vendo as pessoas como se fossem árvores, andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu-o e disse-lhe: Não entres no povoado. Jesus e seus discípulos partiram para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: Quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Chamou então a multidão, juntamente com os discípulos, e disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E que poderia alguém dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus anjos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijinho aí na sua Bíblia, em sinal de respeito à palavra que Deus tem para cada um de nós, tá? Pessoal, vou ler as promessas, ordens e princípio eterno. Não esqueçam de observar bastante e ver se você não acha uma promessa que talvez eu não tenha achado, ou alguma ordem, ou se você tem alguma reflexão sobre o princípio eterno, alguma reflexão sobre a palavra em si, para assim nós irmos nos ajudando na compreensão cada vez mais das leituras, tá bom? Então vamos começar. Promessas. Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. Quando Jesus fala isso, ele fala para os fariseus, que pediam a ele mais um sinal dos céus, para provar que ele realmente era filho de Deus, que ele era o Cristo. Mas, porém, Jesus já havia dado tantos sinais. Jesus já havia curado cegos, já havia curado paraplégicos, já havia curado tantas pessoas, tantos sinais e prodígios que ele já havia feito, e mesmo assim eles não acreditavam nele. Um sinal do céu não mudaria nada. Então, até mesmo os fariseus que haviam visto os milagres que Jesus fazia, não acreditavam nele. Então, de que adiantava pedir o outro sinal do céu? Então Jesus já fala logo, em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração, pois essa geração já teve muitos sinais e prodígios. Jesus não vai ficar se dando ao trabalho de fazer outros sinais para que pessoas que já viram o que ele fez tentarem desmentir o que ele fará de novo, né? Então Jesus não dará outro sinal para essas pessoas que já viram, mas que ainda assim querem outro sinal, outro sinal, outro sinal. Agora outra promessa, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Então, não devemos ter medo de anunciar o Evangelho, não devemos ter medo até de perder a nossa vida pelo Evangelho. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Então você salvará a sua própria vida, se você continuar com Jesus Cristo, continuar seguindo o Evangelho e não negá-lo em nenhum momento. Então, por mais que a perseguição seja forte, nós somos chamados a continuar acreditando em Jesus Cristo e não negar o Evangelho. Vamos para ordens. Não entreis no povoado. Isso ele fala para o cego. Não sei qual é o contexto dessa ordem, mas ele fala para o cego não entrar no povoado. Se alguém tiver alguma reflexão sobre essa parte e quiser fazer, eu agradeceria bastante. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir a Jesus, devemos renunciar a nós mesmos, pois nós somos a fonte que nós atrapalhamos a nossa própria salvação. Então, nós atrapalhamos Jesus de nos salvar. Então, basicamente, a gente tem que abandonar a nós mesmos e dar espaço para que Jesus possa, assim, nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, ajudar-nos a não pecar mais. Então, quando você achar que você está pecando demais, que você está fazendo só coisas erradas, apaga um pouco de si, deixa Jesus tomar conta da sua vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esteja preparado para pegar a sua cruz e seguir Jesus. Agora vamos para o princípio eterno. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. O que Jesus está querendo dizer? Se você tem medo, se você tem vergonha de pregar o Evangelho, de falar sobre Jesus Cristo, também Jesus, quando chegar na hora de as pessoas subirem para os céus ou do nosso julgamento,
ele também se envergonhará de nós e falará que não nos conhece. É igual, tem uma palavra da Bíblia que fala, né, que a pessoa, quem clamar Senhor, Senhor, mas Jesus mesmo não reconhece a pessoa, porque essa pessoa se envergonhava da palavra de Jesus, se envergonhava de falar de Deus. Então nós não devemos ter medo nem vergonha de proclamar o Evangelho. Devemos sempre continuar seguindo Jesus, nos apagando de nós mesmos, pegando a nossa cruz e seguindo-o, pois Ele tem um caminho para cada um de nós. Ele tem algo preparado para cada um de nós para que possamos nos salvar, para que possamos ser santos. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir meu vídeo. Deixa um like, faça um comentário aí para a gente ir sempre se ajudando. A paz de Jesus, salve Maria, tenha um ótimo dia.